A maioria das pessoas vive como leões domesticados, com força para dominar o mundo, mas presas em uma jaula construída com as próprias crenças. Você já sentiu que tem algo maior dentro de você? Uma voz, um poder, uma chama, mas que, por alguma razão, não consegue colocar isso para fora? Você acorda, vive, trabalha, dorme, e tudo se repete como um ciclo sem propósito. Parece que algo invisível segura seus passos, como se você estivesse acorrentado a uma realidade que não escolheu. E se eu te dissesse que essa prisão é real, mas ela não está do lado de fora, ela está dentro de você. Ela tem nome: autossabotagem. Ela se alimenta de medo, de dúvida, de procrastinação. Ela veste a máscara da zona de conforto, mas por trás é um campo minado de frustração e mediocridade. E aqui está a verdade brutal. Você foi programado para não voar. Desde criança, te disseram o que pensar, o que sentir, o que sonhar. Não sonhe alto demais. Isso não é para você. Aceita que dói menos. E você acreditou. Mas hoje essa ilusão começa a ruir, porque neste vídeo eu vou te mostrar como libertar seu potencial ilimitado, como quebrar a gaiola invisível, como transformar dor em poder, como voar. Você está vivendo aquém do que nasceu para ser. E pior, se acostumou com isso. A maioria das pessoas não está fracassando por falta de capacidade. Estão fracassando por estarem presas em armadilhas mentais. Elas vivem dentro de um espaço seguro, cercado por desculpas lógicas. Não é o momento certo. Eu preciso de mais experiência. Depois eu tento. Mas tudo isso é mentira. É medo. É paralisia mental. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, entrevistou os homens mais bem-sucedidos do mundo e descobriu algo em comum. Todos eles aprenderam a ignorar a voz do medo. Eles não esperaram a permissão do mundo para agir. Eles construíram suas próprias asas. Thomas Edison foi chamado de burro. Oprah foi abusada na infância. Steve Jobs foi demitido da própria empresa, mas nenhum deles ficou na jaula. Eles quebraram as barras, com disciplina, visão e fé. E você? Vai continuar apertando o botão de soneca da sua vida? Ou vai encarar a verdade brutal de que só você pode mudar sua história? O mundo não vai te dar liberdade. Você precisa conquistá-la. A maior prisão do mundo não tem muros. Ela vive entre as suas orelhas. A voz que mais te impede de vencer é a sua. Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu não consigo, isso não é para mim, eu não nasci com esse dom? Essas frases são como vírus mentais. Pequenas palavras repetidas por anos que vão moldando quem você acredita ser. Elas se transformam em um sistema operacional invisível que define como você age, como você pensa e até onde você vai. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Você não é o que te fizeram acreditar. Você é o que decide ser a partir de hoje. Henry Ford, o pai da Revolução Industrial Moderna, ouviu de todos os lados: carros são brinquedos para milionários, isso nunca vai funcionar. Ele foi desacreditado, humilhado e até ridicularizado. Mas ele não aceitou a mentira. Ele recusou a programação do "você não pode". E sabe o que ele disse? Se você pensa que pode ou que não pode, de qualquer forma, você está certo. Essa frase é uma bala direto na sua programação limitante. Porque o que está te travando não é a falta de habilidade, é a falta de crença. Você já percebeu como tudo começa a mudar quando você para de duvidar de si mesmo? Feche os olhos agora e pense: e se, por um instante, você acreditasse totalmente que é capaz, que seria possível dobrar seu destino, construir riqueza, ser admirado, romper o ciclo da escassez? Como você agiria hoje? A vida não é sobre encontrar a si mesmo, é sobre criar a si mesmo. Você não é o resultado do que aconteceu com você. Você é o resultado das escolhas que faz todos os dias. Enquanto você continuar culpando o passado, o governo, a economia, seus pais ou o azar, nada vai mudar. Porque toda vez que você terceiriza a responsabilidade, você entrega o volante da sua vida nas mãos de outra pessoa.
E aqui está o golpe mais duro. A vida que você tem hoje é a soma das escolhas que você tolerou. Você tolerou a preguiça, tolerou a dúvida, tolerou uma vida morna. Mas agora vem o ponto de ruptura. Você pode escolher diferente. Você pode escolher ser o arquiteto do seu destino. Arnold Schwarzenegger nasceu numa vila pobre da Áustria. Cresceu num lar rígido, cercado de escassez. Ele tinha 2 caminhos: repetir o padrão ou construir um novo mundo. Ele escolheu o segundo. Se tornou o maior fisiculturista do mundo. Depois, o ator mais bem pago de Hollywood. E ainda governador da Califórnia. Tudo isso começou com uma decisão. Eu não aceito essa realidade como final. Eu vou criar a minha. E você? Vai continuar esperando que algo externo mude? Ou vai fazer a única escolha que transforma tudo? Escolher ser a sua melhor versão, todos os dias, custe o que custar. Porque no fim, ou você vive como protagonista, ou morre como figurante. Talento é só o começo. A verdadeira arma é a mentalidade. Se sua mente é fraca, seu destino será fraco. Mas se você treinar sua mente, não existe teto que possa te conter. A diferença entre quem vence e quem desiste não é inteligência, nem sorte. É mentalidade. A maioria das pessoas vive com uma mentalidade fixa. Elas acreditam que nascem com um limite, sou assim e ponto. E por isso, fogem dos erros, evitam riscos, têm medo de parecerem iniciantes. Mas os que vencem, vivem com mentalidade de crescimento. Eles entendem que todo fracasso é uma aula, que cada desafio é um treino e que ninguém nasce pronto. Todo mundo se constrói. Michael Jordan foi cortado do time de basquete da escola. Sim, o maior de todos os tempos, foi rejeitado. Mas, ao invés de desistir, ele treinava horas a mais que todos. Ele não nasceu um gênio, ele criou o gênio. E sabe o que ele disse? Errei mais de 9.000 arremessos. Perdi quase 300 jogos. Por isso, sou um vencedor. Mentalidade de crescimento é isso. É transformar fracassos em combustível. Qual foi a última vez que você falhou? E aprendeu com isso? Ou você ainda se julga por cada erro como se eles fossem sinais de incapacidade? A partir de agora, prometa uma coisa. Você nunca mais vai usar o fracasso como desculpa. Vai usar como escada. Você só é livre quando domina o que sente. Enquanto suas emoções controlarem suas ações, você será escravo do caos. Você pode ser talentoso, pode ser inteligente, pode até estar motivado. Mas se não aprender a dominar a si mesmo, você vai se autodestruir, porque a vida vai te testar, vai te derrubar, vai te ferir. E nesse momento, só existe um poder que te mantém de pé, o controle interno. O estoicismo ensina uma verdade brutal. Você não controla o que acontece, mas controla como reage. Isso muda tudo. O estoico não chora por aquilo que perdeu. Ele foca no que ainda pode construir. Ele não reclama do caos. Ele se fortalece dentro dele. Epicteto era escravo, sofreu tortura, viveu miséria. E mesmo assim, tornou-se um dos maiores filósofos da história. Sabe por quê? Porque ele entendeu algo que a maioria nunca entende. Você pode me acorrentar por fora, mas ninguém pode tocar na minha mente. Ele dominou seus impulsos, suas emoções, seus pensamentos, e a partir disso, conquistou liberdade real. Quantas vezes você foi sabotado pelo seu próprio impulso? Quantas vezes você perdeu porque agiu com raiva, medo, ansiedade? E se você decidisse hoje que nada mais vai te desestabilizar? Disciplina emocional não é frieza, é força silenciosa. E o silêncio é poder. Motivação te leva até a porta. Disciplina te carrega até o topo. Você não precisa estar motivado. Você precisa ser disciplinado. Todo mundo quer vencer, mas poucos estão dispostos a repetir, a persistir, a sacrificar. Por quê? Porque eles confundem sucesso com inspiração. Mas os grandes sabem. Sucesso é repetição brutal das coisas certas. Você não precisa sentir vontade de treinar, estudar ou trabalhar todo dia. Você precisa só de uma coisa: fazer mesmo sem vontade. Isso se chama disciplina. E ela
é o diferencial dos indomáveis. Jocko Willink, ex-comandante da Marinha Americana, acorda às 4 da manhã. Todos os dias. Chova, faça sol, esteja cansado ou não. Disciplina é o código de honra dele. E ele afirma com convicção: a disciplina é liberdade. Liberdade de ser dominado pelos sentimentos. Liberdade de ter resultados, enquanto os outros ainda estão esperando motivação chegar. Quantas vezes você deixou de fazer o que precisava, porque não estava no clima? E se você virasse essa chave hoje? E se você decidisse que vai agir independentemente do que sente? Disciplina não é rigidez. É respeito por si mesmo. E quando você se respeita, o mundo aprende a te respeitar também. Quando você entende de onde eles vieram, você percebe que não existe desculpa. Os heróis não nasceram prontos. Eles foram forjados na dor. Nada inspira mais do que ver alguém que veio do nada vencer tudo. Mas não se engane, eles não chegaram lá porque eram especiais. Eles chegaram porque recusaram viver como vítimas. Thomas Edison foi considerado mentalmente lento na escola. Expulso. Fez mais de 10.000 tentativas fracassadas antes de inventar a lâmpada elétrica. Perguntaram a ele: como você se sentiu fracassando 10.000 vezes? Ele respondeu: eu não fracassei, apenas descobri 10.000 formas que não funcionavam. Oprah Winfrey, estuprada aos 9 anos. Perdeu um filho aos 14. Rejeitada, humilhada, mandada embora da televisão por não ter perfil. Hoje, uma das mulheres mais influentes e ricas do mundo. O que Edison e Oprah têm em comum? Eles olharam para o abismo e escolheram voar. Você consegue imaginar o que aconteceria se você canalizasse sua dor? Como eles canalizaram? Se ao invés de fugir do sofrimento, você usasse como tijolo na sua fundação? Sua dor não é um fardo, é o seu superpoder adormecido. Tudo o que você vê hoje, um dia foi apenas uma ideia. Antes de se tornar real, o sucesso precisa nascer na sua mente. A imaginação é o território onde o impossível começa a morrer. É nela que os limites se dissolvem, onde a realidade é ensaiada e o futuro é ensinado à alma. Mas a maioria usa a imaginação contra si. Ficam visualizando fracassos, problemas, tragédias, rejeições. Estão ensaiando para uma vida que não querem viver. Agora escuta isso. Se você pode imaginar com intensidade, você pode realizar com convicção. A ciência já provou. O cérebro não diferencia algo intensamente imaginado de algo vivido. Logo, visualizar o sucesso é ensaio real para a vitória. Jim Carrey, antes da fama, escreveu um cheque para si mesmo de $10 milhões por serviços de atuação prestados. Ele guardou esse cheque por anos e anos depois ganhou exatamente 10 milhões por um filme. A mesma quantia, a mesma intenção, a mesma imaginação e tornada real. Ele disse: você precisa ver o que quer, acreditar nisso e então trabalhar como se já fosse seu. Se você fechar os olhos agora, o que vê? Consegue se enxergar milionário, admirado, respeitado, pleno? Se você não consegue ver, nunca vai conseguir viver. A partir de hoje, visualize com detalhes. Sinta o que vai sentir quando chegar lá. Fique obcecado com essa imagem, porque o seu futuro começa na sua mente, ou ele nunca vai começar. Você já sabe o que fazer. O que está faltando é fazer. Ideias não mudam o mundo. Ações mudam. Muita gente vive no universo das possibilidades. Falam de planos, metas, sonhos. Estão sempre quase começando, mas nunca se movem de verdade. Por quê? Porque pensar dá conforto. Agir dá medo. Pensar te protege do fracasso. Agir te expõe. Mas a verdade é simples. Se você não age, você morre de pé. Um sonho estagnado é um túmulo com glitter. Ação é o único antídoto real contra a mediocridade, e não qualquer ação. Ação massiva, imediata, ininterrupta. Jeff Bezos largou um emprego milionário para vender livros pela internet. As pessoas riram. Diziam que era loucura, mas enquanto elas riam, ele agia. Enquanto elas duvidavam, ele executava.
Enquanto elas dormiam, ele construía a Amazon. Hoje, uma das empresas mais poderosas do planeta. Tudo porque ele agiu antes que estivesse pronto. Quantas ideias incríveis você já teve, que nunca saíram do papel. Quantas oportunidades você perdeu por esperar o momento ideal. O momento ideal é agora. A coragem nunca vem antes. Ela aparece no caminho. A partir de hoje, tome decisões antes que o medo decida por você. Haja com pressa, com fogo nos olhos, com urgência na alma. Você não veio ao mundo para passar despercebido. Você veio para deixar marcas. A vida é curta demais para ser esquecível e longa demais para ser vivida sem propósito. No final da sua vida, ninguém vai se lembrar do que você pensou em fazer. Só vão lembrar do que você fez. Você está vivendo para ser mais um? Ou para ser lembrado como alguém que rasgou o manual da mediocridade e escreveu a própria história? Você nasceu para ser lenda, mas está agindo como estatística. Ser inesquecível não tem a ver com fama. Tem a ver com impacto. Com viver de forma tão intensa, tão presente, tão verdadeira, que o mundo muda depois de você passar. E isso começa com uma decisão. Uma escolha de vida ou morte. Matar o velho eu e deixar nascer o novo. Steve Jobs dizia: lembre-se de que você vai morrer. Isso é o melhor jeito de lembrar que você não tem nada a perder. Ele viveu cada dia como se fosse o último, e por isso, ele mudou o mundo. E você? Vai esperar a próxima segunda-feira, o próximo ano, a próxima encarnação? Ou vai decidir agora mesmo que não vai ser esquecido? Torne-se o tipo de pessoa que, quando sair de um lugar, deixa saudade. E quando morre, deixa legado. Você começou esse vídeo em silêncio, mas agora algo grita dentro de você. Você não é pequeno, você nunca foi. Você foi só distraído, limitado, sabotado. Mas hoje, você acordou. Hoje você viu que a chave da prisão sempre esteve nas suas mãos. Hoje você entendeu que não é sobre sorte. É sobre decisão. É sobre ação. É sobre força interna. Libere seu potencial ilimitado. Porque o mundo já tem gente demais se escondendo. Agora é a sua vez de voar. Decida quem você vai ser. E torne-se inesquecível. Agora respira fundo e vai viver a sua grandeza. Se isso te despertou algo real, você já sabe o que fazer. Mas mais do que curtir ou se inscrever, decida mudar. Porque ninguém vai fazer isso por você.